Sim. Como é que apaga a luz? Não, peraí. Só na aula que eu quero de você aí e maravilhosa aí. Gostei, bom. Vou dar uma aula. Prazer, pra quem eu não conheço, eu sou a Ana Laura, sou egressa daqui, ano retrasado? 23? 23. Gente, a ideia é falar um pouco sobre como dar uma aula, tá? Essa foi a minha revisão do R4, minha segunda revisão do R4. Qual era a minha ideia, assim? No final do R4 eu enchi um pouco o saco de estudar as mesmas coisas e de fazer revisões que várias pessoas já tinham feito, e daí eu decidi estudar alguns temas alternativos. E dentro disso eu via que eu adorava dar aula, porque eu gostava de montar slides, e porque eu gostava de aulas interessantes, mas eu nunca entendi muito como fazer isso. E aí eu fui um pouco atrás de algumas coisas e tentei trazer alguns temas alternativos para a gente discutir. Esse foi o meu intuito nessa minha revisão da R4. A ideia aqui, assim, é mostrar algumas ferramentas, algumas coisas que eu estudei, que eu aprendi estudando sobre como dar uma aula. Várias das coisas que eu vou falar aqui para vocês, vocês com certeza vão ter visto em outras aulas, em aulas que outras pessoas dão. Tem muitas coisas que são coisas que eu tirei da minha cabeça, mas a ideia é tentar apresentar algumas coisas para vocês nesse sentido, tá? Vocês já ouviram falar no PowerPoint que derrubou uma nave espacial? Bom, então essa foi a primeira coisa que eu vi quando eu estudei sobre como fazer aulas através de PowerPoint, tá? Em 2003 teve uma nave espacial chamada Columbia, foi para o espaço, enfim. Quando ela estava, eu não sei muito bem sobre naves espaciais, tá? Mas em algum momento da ejeção da nave espacial, soltou um pedaço de espuma e bateu contra uma das asas da astronave. Muito bem, chegaram em órbita, comunicaram isso lá, o pessoal da NASA, e aí começou a pensar o que a gente vai fazer com isso. Isso beneficiou a astronave, sim ou não? Dá para voltar, não dá? Todo mundo se juntou, discutiram sobre o que tinha acontecido, e eles definiram que sim, que eles poderiam voltar para a Terra novamente. E quando eles estavam voltando, já estavam em órbita, eram 7 pessoas que estavam dentro da astronave, ela explodiu, desintegrou e todo mundo morreu. E aí, esse foi o PowerPoint que os engenheiros da Boeing apresentaram para discutir que, de fato, a astronave poderia ou não voltar para a Terra, tá? E aí, o título a gente pode ser conservador, vocês vejam que eles elencaram aqui, então, 1, 2, 3, 4 de talvez importância, em coisas, em bullets maiores, que vem antes, que vem depois. E aqui, a última frase, esse slide tem 100 palavras, tá? Aí tem 12 palavras aqui que diz que as condições de voo, elas não são possíveis de serem reproduzidas em laboratório. Então, o que aconteceu? A espuma que eles testaram e que eles viram que não ia fazer a astronave explodir, ela tinha 10% do peso do que de fato acontecia. Então, eles não conseguiam reproduzir de fato a situação na vida real. Ou seja, eles não faziam ideia do que ia acontecer. E aí, putz, se a gente pensa que um PowerPoint pode gerar tanto impacto assim e trazer informações tão ruins, quantas vezes a gente já viu apresentações péssimas e que a pessoa queria passar uma ideia e não conseguiu? E esse é um exemplo dramático, que obviamente a culpa não foi disso, mas que eu achei muito ilustrativo, tá? Minha ideia não é matar ninguém com PowerPoint aqui, não é provar que PowerPoint é a nossa ferramenta de uso nesse sentido. E eu também não vou dar uma aula com todas as estratégias que eu vou apresentar para vocês, tá? Não vai ser uma aula, a aula modelo de como dar uma aula. A minha ideia é que a gente possa não fazer isso, não matar pessoas através de PowerPoint, tá? Por que a gente dá aula? A ideia é que quando a gente tem alguma coisa importante a comunicar, e a gente faz isso desde que o mundo é mundo, desde que a gente se conhece como humanidade, a gente senta em volta de fogueiras e conversa, conta histórias, né? Então, quando a gente tem alguma coisa importante a comunicar, que tenha algum ar de novidade, ou que seja algo interessante para uma plateia que eu selecionei, se ela for apresentada de uma forma original, a ideia é que uma aula expositiva, ela vai ser talvez melhor do que um texto escrito, né? Porque, obviamente, todos vocês podem sentar, estudar sobre como dar uma aula e tirar suas próprias conclusões. A minha ideia é tentar provar para vocês isso através de uma aula, tá?
E eu selecionei talvez os pontos mais importantes sobre como dar uma aula. Então, acho que é importante a gente falar de oratória, a respeito de como mostrar o conhecimento ao longo de uma aula, um pouquinho sobre tempo, que acho que é uma das coisas que mais a gente pensa sobre quando vai dar uma aula, e um pouquinho sobre as ferramentas. E depois de fazer uma coisa mais dinâmica, eu não vou fazer uma aula corrida, eu gostaria que algum de vocês escolhesse algum dos temas para a gente começar, e se começar a ficar muito corrido, a gente tem que falar de tudo, tá? Mas se alguém puder escolher, a gente pode começar por algum desses temas. Oratória. Bom, o que é a oratória? Tá? A oratória é um conjunto de regras que constitui a arte do bem-dizer e a arte da eloquência. Ou seja, é toda a forma de transmitir um discurso de uma forma adequada, tá? Uma habilidade que um orador tem de falar em público. Qual é o intuito de ter uma boa oratória? Poder informar, poder influenciar, poder entreter o público para quem eu estou apresentando, tá? Um bom orador é um orador que tem competência comunicativa. Para mim, de tudo que eu pude entender, que competência comunicativa é fazer bom uso da linguagem para transmitir uma mensagem de uma forma adequada. Para, independente do conteúdo do que eu estou falando, é eu conseguir transmitir esse conteúdo de uma forma adequada. Isso não é congênito, assim, eu sempre achei que, quem dá boas aulas, dá boas aulas. Quem de vocês, na vida de vocês, estudou sobre como dar uma aula, ou estudou sobre oratória? A nossa formação de médico não tem absolutamente nada sobre isso. Então, assim, não é congênita, dá pra gente aprender, dá pra gente estudar e dá pra gente treinar sobre isso, tá? Acho que os dois pontos principais de oratória é a linguagem, e aí, quando eu falo de linguagem, é linguagem verbal e linguagem não verbal. E talvez mais, ou tão importante quanto a linguagem, é a adequação dessa linguagem ao público. E aí é conhecer o meu público para entender como que eu vou me expressar e como que eu vou expressar essa linguagem para esse público específico, tá? Se a gente for olhar um pouquinho para a linguagem, assim, como que o que eu falo consegue se transmitir em conhecimento, ou mais que conhecimento, num momento agudo, assim, como que a minha linguagem transforma o que vocês estão entendendo em memórias, tá? Esse é um estudo super legal, que eles fizeram ressonância funcional em pessoas que estavam assistindo a um filme, tá? Então, foram lá, as pessoas entravam na ressonância, assistiam o filme, e eles viam as regiões do cérebro que se ativavam lá na ressonância funcional. Aí depois, essas mesmas pessoas que assistiram o filme, elas gravaram uma memória do que elas tinham visto. Então, aconteceu isso, o personagem era esse, e contaram uma história. E aí eles transmitiram para um segundo grupo de pessoas que foram também expostas à ressonância funcional, e eles viram quais eram as áreas do cérebro que se ativavam. E, naturalmente, através da contagem da narrativa, que essas pessoas que assistiram o vídeo, o filme, fizeram, esses outros participantes da pesquisa, eles se ativaram as mesmas áreas cerebrais, ou seja, linguagem comunica, linguagem é capaz de criar memórias que, mesmo que não sejam próprias, elas vão ativar as mesmas áreas do cérebro, ou seja, a linguagem é eficiente, tá? E como que talvez sejam as estratégias mais legais de a gente fazer com que a nossa linguagem gere memórias nos outros? E eu não consegui achar uma resposta melhor do que narrativa. De novo, faz milhares e milhares de anos que a gente senta em volta de fogueiras e conta histórias. A gente se comunica contando histórias, a gente se comunica contando fatos. E talvez fazer isso de uma forma narrativa, e aí a gente vai ver estratégias de storytelling narrativa, isso começou a ser estudado um pouquinho mais no marketing empresarial, com o intuito de fazer apresentações que gerassem engajamento de público e talvez pudessem gerar memórias de retenção a mais longo prazo, tá? É muito simples, gente, é início, meio e fim, é que as coisas tenham coerência, mais do que isso, que a gente possa gerar um contexto, então gerar um ambiente onde essa história vai se passar, que a gente possa botar um personagem, um vilão da história, sei lá, ventilação mecânica protetora versus volume corrente alto, que a gente tente trazer um conflito e, por fim, trazer uma mensagem. Então, nada mais é do que uma narrativa que, bom, a gente faz isso desde que a gente é criança, a gente escuta isso desde que a gente é criança, tá? A ideia é tentar trazer o ensino um pouco mais perto do entretenimento. É óbvio que uma aula e fazer uma apresentação e usar ferramentas de oratória que sejam mais, que gerem mais engajamento e que gerem entretenimento, talvez mais do que eu chegar aqui e falar um monte de dado chato e um monte de coisa que vocês não vão gravar, talvez se entretenimento e ensino se conversarem um pouco mais, a gente consiga ter mais retenção de memória, tá? Para além do que eu vou falar, é como eu vou falar, tá? Então,
o quanto a gente conversa sobre linguagem não verbal, né? Então, você dá uma aula, eu ficar aqui quietinha no meu canto, paradinha, só passando slide, olhando para os slides em vez de olhar para vocês, é óbvio que a minha forma de me comportar do ponto de vista de linguagem não verbal, ela se comunica muito pior, tá? E eu não tenho também uma forma melhor para dizer para vocês de como fazer isso do que não treinar, tá? Então, eu nunca me esqueço da minha primeira revisão, eu dei com o pezinho na parede aqui, quietinha, olhando para os slides e lendo os meus slides. Porque era minha primeira aula aqui, eu estava começando a residência, estava com vergonha de todos os meus colegas e do Marcelo sentado aqui ouvindo todas as bobagens que eu estava falando. Mas a gente tem que praticar. E aí, o que é mais importante do que praticar e saber usar essa estratégia de narrativa, ou como quer que a gente queira apresentar o nosso discurso, é saber o que faz sentido para si. Então, por exemplo, se eu não sou uma pessoa descontraída, eu não devo descontrair na minha aula, porque provavelmente vai ficar forçado e muito mais do que isso constrangedor, né? Se eu não souber uma coisa, faz muito mais sentido eu mostrar vulnerabilidade do que eu simplesmente começar a fazer pressupostos super ousados que eu não estou sabendo como fazê-los. Então, para mim, o treino faz sentido para isso, tá? Uma das coisas que eu usei para fazer essa aula, eu li o livro do TED. Não sei se algum de vocês já leu. Eu super recomendo a leitura, é bem interessante. Acho que é para um outro público, talvez, pensarem em fazer aulas como o TED Talks. Mas eles falam que é super interessante caminhar em todo o palco, enfim. E aí eu testei fazer isso. E fui apresentando para outras pessoas, e eu fiquei morrendo de vergonha. E eu fiquei mais presa em, nossa, eu preciso falar com as minhas mãos, e eu preciso me jogar de um lado para o outro, e eu preciso olhar para todo mundo, e eu não lembrava o que eu ia falar. Então, isso foi super constrangedor para mim. Mas tem gente que faz isso, tem gente que vai conseguir de um lado para o outro, tem gente que vai preferir falar mais gesticulando, tem gente que vai ficar mais quietinho e vai transmitir uma mensagem de uma forma adequada. Então, a linguagem não verbal, ela é tão importante, na minha opinião, quanto a linguagem que a gente escolhe usar, tá? E aí, dentro disso, o que eu chamei de adequação ao público é para mais do que conhecer o público, é entender como apresentar para esse público. Então, por exemplo, se eu chego aqui e começo a falar um monte de coisa, e eu li um monte de coisa sobre psicologia cognitiva, neuropsicologia de formação de memória, eu começo a falar esse monte de coisa que talvez não seja o nosso dia a dia, não é o meu, imagino que também não seja o de vocês, vai começar a ficar chato, vai começar a ficar maçante, eu vou perder vocês e vocês vão dormir. Outra coisa dentro de adequação de público que é importante é cuidar com pares. Então, por exemplo, vou dar uma aula sobre choque no congresso de terapia intensiva. É bem fácil que eu consiga gerar antipatia no meu público se eu não fizer uma adequação, se eu não gerar uma adequação para esse público específico. Então, sempre, para além de escolher como a gente vai falar, a gente precisa saber para quem a gente vai falar, idealmente, entender qual é o background das pessoas que estão me assistindo, tá? E essa é a ideia, que se eu conseguir falar de uma forma fluida, contando uma história, talvez seja uma das coisas mais interessantes que tenha para fazer, que gere mais engajamento de público, fazer os pressupostos que façam sentido para essa plateia, talvez eu vou conseguir gerar mais memória e gerar mais abertura para as pessoas receberem as mensagens que eu estou passando, tá? Depois de muito ler, o que a gente tem de ferramentas objetivas de palestra que a gente pode usar, tá? Acho que é impossível falar de oratória e linguagem não verbal sem falar um pouco de sintonia, sem citar o Daniel, falar de olhar no olho, e isso faz muito sentido, tá? Então, é claro que se eu quero gerar sintonia com as pessoas para as quais eu estou apresentando, eu tenho que olhar para as pessoas para as quais eu estou apresentando. Se eu ficar de lado para vocês, lendo os slides, eu estou fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo. Eu não estou assistindo a minha aula, eu estou apresentando a minha aula para vocês. Então, sintonia com a plateia é uma das coisas mais importantes, tá? Segunda coisa, fazer um discurso de uma forma que desperte curiosidade. Uma das coisas que mais me gera curiosidade quando eu estou mexendo em rede social é aqueles fios do Twitter, assim. 10 formas de ventilar melhor o seu paciente. Eu sempre abro, 100% das vezes eu leio tudo, mesmo que tenha um monte de bobagem, ou que tenha várias coisas que eu já li, ou que eu já sei, isso sempre desperta curiosidade. Então, esse é um dos pontos iniciais de um início de discurso. Essa é a ideia de mostrar lá o PowerPoint que matou as pessoas e tal, isso gera curiosidade. Eu começo a falar de uma forma que vocês queiram ouvir o que eu tô falando. Pode vir um monte de bobagem depois, e eu vou tentar dizer para vocês como não fazer isso. Mas a ideia inicial, para depois de eu estabelecer sintonia, é despertar a curiosidade de vocês e garantir atenção, tá? Essa foi uma das frases que eu li aí quando eu estava estudando sobre a aula, que é não é possível empurrar um conhecimento para dentro do cérebro, ele tem que ser puxado. Então, eu preciso garantir
que vocês estão abertos a ouvir o que eu estou falando, da forma como eu estou me comunicando, tá? Casos reais ajuda muito, acho que para mim sempre foi uma das coisas que mais me interessou, aprender pelos erros dos outros em vez dos meus próprios, trazer perspectivas novas e se comunicar através de perspectivas novas e ser persuasivo, tá? Garantir que tudo aquilo que eu estou trazendo faz sentido de ser ouvido, tá? Eu acho que dentro disso, talvez uma das coisas mais interessantes seja trazer toda essa questão de contar uma história, de gerar uma narrativa, porque isso gera curiosidade na grande maioria das pessoas. Então, se a gente conseguir despertar curiosidade nesse sentido, através da forma que a gente fala, da forma que a gente se porta, talvez, e é só um talvez, sejam estratégias de oratória que garantam, não vou dizer sucesso, mas pelo menos um início de atenção maior e que possa garantir que a minha aula tenha algum sucesso, pelo menos no sentido da linguagem e passar uma mensagem para um público específico, tá? Próximo tema. Tempo. Aulas de 50 minutos talvez sejam mais tradicional, né? 40, 50 minutos. É o que a gente é orientado geralmente. Assim, quando perguntar quanto tempo eu tenho para dar essa aula, quase sempre alguém vai dizer 40, 50 minutos, tá? Alguém já ouviu falar em attention span? Tempo de atenção de 10 a 15 minutos? Que é muito de onde vem as apresentações dos TED Talks, que são 18 minutos o TED tem de limite de apresentação, tá? Quando eu fui estudar sobre tempo, eu pensei, tá, de onde é que vem os 50 minutos? De onde é que vem os 10 a 15 minutos de atenção, que teoricamente é o tempo ideal para uma apresentação expositiva, tá? Os 50 minutos é o tempo que, de modo geral, se leva para apresentar um conteúdo de uma forma completa, tá? Completa para quem? Sobre o quê? Isso é totalmente vago e não existe literatura sobre isso, de fato. E quando eu fui olhar sobre o attention span, tem literatura, mas a literatura é péssima, tá? A grande maioria dos estudos cita esse estudo de 1978. Ele quase não fala sobre attention span durante o artigo, e mais do que isso, como é que ele mediu isso? Ele começou lá, os professores davam aulas, e como que ele media? Ele media o quanto de anotação as pessoas estavam fazendo durante a aula, como o substituto de atenção, tá? Para mim isso é péssimo, assim, se vocês não estão fazendo anotações, vocês não estão prestando atenção, ninguém deve estar prestando atenção, e é uma forma de medir que talvez seja muito inadequada. E aí, dentro desse meu incômodo, esse foi um artigo super legal que compartilhou os meus incômodos comigo, tá? Então, o que eles falam? A grande maioria da literatura discute muito pouco sobre esse attention span de 10, 15 minutos. Os erros metodológicos são enormes, é óbvio, não é super difícil fazer um estudo que mede a atenção, não tem boas formas de medir a atenção. Eles também são heterogêneos, e tem um estudo super legal que ele fala que o nosso tempo de atenção é de 7 segundos. Aí, só para dar uma noção para vocês, um peixinho dourado tem 8 segundos de atenção máximo, assim. Eu não acho que é muito razoável imaginar que a gente preste tanta atenção quanto um peixinho dourado. Então, a literatura ela é péssima, e eu acho que a gente não tem bons dados para dizer que uma aula de 50 minutos é melhor ou pior do que uma aula de 15 minutos, tá? E aí, de novo, esses 10, 15 minutos vêm do TED. Eu falei para vocês que eu li o livro do TED acho que foi talvez onde eu comecei a construir a minha aula lá 2 anos atrás. E aí tem um monte de coisa que eles discutem sobre tempo, sobre o porquê dos 18 minutos, que é justamente sobre essa questão de que é o tempo de atenção e de retenção máxima de conteúdo que uma pessoa pode ter. Enfim, citam todas essas literaturas ruins. Só que o TED é um momento, assim, que alguém vai lá e fala para mim, basicamente, quando eu olho, eu vejo, é um momento de despertar a minha curiosidade a respeito de algum tema. Eu acho que é isso que dá para fazer em 15, 18, 20 minutos. Dá para eu tentar provar para vocês porque que esse tema que eu escolhi falar, ele é interessante, ele merece ser estudado e ele merece que eu fale as minhas perspectivas. Mas eu acho que, do ponto de vista de ensino, e para a gente que está falando de aula, eu acho que não faça tanto sentido a gente tentar fazer uma coisa em 15, 20 minutos, porque eu acho que o grau de retenção de conteúdo vai ser pequeno, porque eu consigo apresentar pouco conteúdo em 15 minutos. Esse é um estudo bem antigo, que foi um dos mais legais que eu vi, tá? Eles fizeram várias aulas para alunos de vários anos diferentes,
e eles pediram para eles anotarem quanto de atenção eles estavam tendo. Então, 3 era abaixo da média e 5 era atenção na média, tá? Então, a aula começava, tal, a cada 5 minutos apitava um sino, e eles tinham que marcar quanto de atenção eles estavam prestando na aula, tá? Essa deu mais ou menos a média. Teve um cara que conseguiu garantir atenção por bastante tempo, e, de fato, todos mostraram a mesma coisa. O pico de atenção é em mais ou menos 10 a 15 minutos. E depois a atenção, ela cai progressivamente, tá? O que eu concluí de tudo isso, pensando na questão tempo, de lendo um monte de estudos? Objetivamente, eu não consegui concluir muita coisa. O que eu tenho para passar para vocês? Tempo e retenção de conteúdo. Tem pouco dado na literatura. As formas de medir não condizem com a realidade, então aplicar uma prova no final de uma aula não é uma boa forma de medir retenção de conteúdo, na minha opinião, dentro de tudo que eu li. Porque isso não é o que a gente faz no dia a dia, tá? Marcar anotações, essas coisas não condizem com o que a gente faz na realidade. E, de modo geral, aulas mais curtas, elas vão ter mais porcentagem de retenção porque elas apresentam menos conteúdo. Então, se eu fizer uma aula de 50 minutos, eu vou apresentar muito mais conteúdo para vocês. A porcentagem vai acabar sendo menor, porque tem muito mais coisa para guardar, tá? Do ponto de vista prático, o tempo é relativo. Uma aula de 50 minutos muito boa provavelmente vai ser muito melhor do que uma aula de 15 minutos muito ruim, tá? Existe toda a questão de motivação e interação. Então, por exemplo, eu acho que a gente aprende muito mais em aulas em que a gente está aqui em loco, presencialmente, em que existe toda a questão que eu falei para vocês de oratória, de sintonia, de olhar no olho, de eu conseguir prestar atenção mais no meu público do que uma aula gravada, eu na minha casa, apresentando para mim mesma, e que vocês vão ver depois de casa. As aulas que vocês veem, quem não está aqui, que vai ver no YouTube depois. Provavelmente tenha muito menos motivação, muito menos interação para fazer. E eu acho que isso fala menos sobre o tempo e mais sobre a motivação para ver essa aula, tá? O pico de atenção talvez seja em 5, 10 minutos, e aí eu acho que faz muito sentido que em 10 minutos eu já tenha, pelo menos, apresentado a minha contextualização e qual que é o meu conflito. Então, que eu já tenha apresentado, pelo menos, alguma coisa que já tenha despertado a curiosidade da minha plateia. E talvez, nesse cenário de mudança de direção, de pausas, de pico de atenção em 5, em 10 minutos, faça sentido que a cada 5, 10 minutos eu faça alguma mudança de direção. Que não é à toa que eu tô fazendo isso. Que daí a cada 5, 10 minutos vocês têm que parar, resetar, escolher alguma outra coisa para começar um próximo momento. Isso é justamente uma forma de fazer uma pausa. E aí todo mundo pode voltar a prestar atenção, se agitar na cadeira e voltar a prestar atenção na aula, tá? Sucesso. Próximo. Esse aqui vem totalmente na minha cabeça, tá? Eu adoro fazer slide. Eu acho slide uma coisa super bonita e me agrada ver uma aula bonita. Eu adoro design, eu não entendo nada de design, mas eu adoro, tá? Então, a ideia de falar um pouco de ferramentas, agora eu vou falar só coisas que eu acho e poucas coisas que eu achei na literatura, tá? Qual a ideia de usar recurso visual na nossa aula? Apresentar dado, apelo estético, isso vale muito para mim. Ilustrar coisas que eu não consigo com a fala, então mostrar uma tabela, mostrar um gráfico, mostrar um vídeo, e gerar auxílio. A grande maioria das minhas aulas eu não consigo dar sem a minha muletinha de saber o que vem depois. Nem todo mundo precisa disso, mas é uma coisa que ajuda bastante. É óbvio que não tem como não falar do PowerPoint, tá? São feitas por dia centenas de milhares de apresentações de PowerPoint. Eu não me lembro mais tanto desse dado, mas lá há 2 anos eu achei algo em torno de 2, 3 milhões de apresentações por semana de PowerPoint, tá? O CEO da Amazon, ele proibiu apresentações em PowerPoint. E quando vocês procuram lá PowerPoint para fazer apresentações e tal, não sei o quê, e aí tu vai olhando coisas ruins de PowerPoint, existe uma expressão no marketing digital que se chama morte pelo PowerPoint, que é a forma de como destruir uma apresentação usando o PowerPoint, tá? Então, a ideia é basicamente dizer aqui para vocês o que, de novo, eu acho que não faz sentido fazer nas apresentações de PowerPoint, que podem atrapalhar a apresentação de vocês e que não vão ajudar e não vão servir para aqueles recursos que eu mostrei para vocês, tá? Quem nunca viu um slide assim, né? Isso é horrível. Enfim, qual a ideia?
existem duas correntes cognitivas diferentes quando eu mostro um PowerPoint. Vocês estão me escutando falar, vocês estão me vendo, eu estou lá me dedicando para minha linguagem não verbal, para minha habilidade de oratória, e daí eu coloco um negócio que vocês vão ler. Isso não faz sentido. Ninguém consegue prestar atenção plena em duas coisas ao mesmo tempo. Então, formar duas correntes cognitivas ao mesmo tempo é uma excelente forma de que a tua plateia não preste atenção em ti, tá? Então, que não fazer isso nunca, tá? E outra coisa que isso gera de problema também é que qualquer coisa que faz perder mais credibilidade do que ler slide. Então, assim, se eu não consigo dominar o tópico da minha aula, talvez eu não deveria estar dando ela. Talvez eu deveria parar, treinar mais, aprender tudo que eu tenho para passar, treinar, e aí, de fato, falar sem precisar virar de costas para vocês e ler o meu slide do PowerPoint. Porque senão eu simplesmente mando os slides e vocês vão lá em casa. Ninguém perde tempo de ninguém, tá? Eu fiz isso aqui há muitos anos, faz uns 10 anos que eu fiz esse curso, se chama Chora PPT, ele é da Perestroika, que é uma empresa de metodologias criativas, tá? E aí muitas coisas vêm daí, assim, de coisas do que não fazer, tá? E eles falam um pouco sobre essa coisa da morte pelo PowerPoint, de como criar apresentações, criar apresentações impactantes e como usar ela como estratégias, tá? E aí eu até, quando eu fui ler isso de novo e treinar de novo essa aula para dar para vocês, porque fazia 2 anos que eu não mexia nisso, eu achei um monte de coisa nova de inteligência artificial que não tinha na época que eu fiz essa aula, tá? E aí eu criei uma aula de ventilação mecânica com inteligência artificial. Eu escrevi introdução à ventilação mecânica, criei os meus slides. E daí ele cria esse monte de slide pronto e com umas informações até certas, ó. Parâmetros ventilatórios, mecânica, sinais clínicos, como que monitor. É super legal, assim. Então, vejam, a gente precisa fazer isso melhor do que inteligência artificial, porque senão não faz sentido, senão eu não ganho nada, tá? Mas é Gama o nome da inteligência artificial. Joga lá os temas, usa simplesmente para ajudar, usa esses recursos visuais e a gente simplesmente treina e fala o que a gente quer passar de mensagem. Caso a gente deseje fazer os nossos próprios PowerPoints, o que eu acho que é uma experiência bem interessante, que para mim me ajuda bastante, coisas que eu acho que fazem sentido, que eu aprendi nesse curso, que eu aprendi lendo, que eu tô tirando da minha cabeça. Usar só uma fonte na apresentação, então, coisas meio caóticas, várias fontes diferentes, de modo geral, geram, para mim, um pouco de incômodo. E são coisas inconscientes que a gente passa a prestar atenção em coisas que não são relevantes para a aula. A gente passa a olhar e dizer, por que essa fonte está diferente daquela? Gera um incômodo um pouco, tira a atenção do foco, tá? Gerar simplicidade e contraste, então é muito mais legal a gente ter um slide simples, que contraste e que chame atenção para o momento que tem que chamar, mas que depois tire atenção. Não tem mais muita coisa para ler aqui além disso, tá? Não usar bullets, eu não sei dizer para vocês porquê, mas eu tenho isso na minha cabeça. Bullets são coisas muito ruins do ponto de vista de gerar atenção, tá? E eu não consegui achar por quê. Eu juro, eu procurei muito e eu procurei de novo agora, e eu não consegui achar uma boa explicação, tá? Eu achei vários sites e vários lugares falando daquele PowerPoint que eu mostrei para vocês lá no início da nave espacial, e que os bullets foram uma das coisas que atrapalhou. Eu não sei por quê, talvez seja porque já era uma questão de hierarquia, que nem sempre é verdade no slide. Uma dica. Mostrar as palavras e as imagens de forma progressiva. Então, por exemplo, eu não preciso mais que vocês leiam uma fonte na apresentação. Eu já falei isso já apareceu, isso tem que sair do meu slide. Isso não pode ficar e atrapalhar minha apresentação. Porque eu quero que vocês prestem atenção, tem que aparecer progressivamente e desaparecer depois, tá? Garantir legibilidade, óbvio, né? Que coisa mais horrível que foi olhar para isso aqui. Ninguém consegue ler absolutamente nada, e aí isso atrapalha, vocês param de prestar atenção em mim e tentam ler a duras penas o que está escrito ali. E evitar vídeos longos, tá? Gera mais uma corrente cognitiva para além da atenção e da minha fala. Provavelmente vocês vão ter que prestar atenção no vídeo, isso vai prender atenção aqui, vocês vão ficar refletindo sobre o vídeo, e daí depois disso, talvez eu não consiga recobrar a atenção de vocês, tá? A ideia é, usem as ferramentas que fazem sentido para vocês. Vocês já viram a aula do Daniel de Anatomia da Comunicação? Tem uma caneta aí? Ele não faz assim, ó, ele chega aqui no quadro, e daí ele começa, ele desenha um negócio aqui, aí ele faz assim, e daí depois ele vem para cá, e daí ele desenha outra coisa aqui, e daí ele volta para cá.
Não importa, ele não está usando um PowerPoint. Eu nunca vi uma aula do Daniel de anatomia da comunicação tão boa quanto a aula que ele dá no quadro. Por quê? Porque é uma ferramenta que faz sentido para ele, que ele consegue usar de uma forma natural e que explica muito, mas que não precisa que vocês entendam. Depois que já está tudo riscado e rabiscado, ele construiu isso com vocês e usou apenas para ilustração na hora e no momento que ele estava falando. Então, a ideia é usar o que for conveniente para vocês. Para mim, o PowerPoint é conveniente. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo gosta. Tem gente que gosta de... A KT dá aulas incríveis no quadro. Não tem problema. A ideia é usar o que for confortável, usar o que vocês conseguiram treinar para fazer, não se prender a coisas fixas. É óbvio que cada um vai dar uma aula de um jeito, mas tentar garantir que seja original e que tenha o intuito de que essa aula seja mais interessante do que simplesmente ler um monte de coisa que vocês poderiam fazer em casa, tá? O que faltou? Conhecimento. Conhecimento é um pouco difícil de desgrudar da oratória, assim. Na verdade, quando eu falo de oratória, né, a ideia é falar da linguagem. E aí, como falar da linguagem sem falar do conteúdo da linguagem, tá? Eu tentei segmentar, acho que eu não fui muito bem sucedida em conseguir segmentar, mas eu vou tentar trazer talvez algumas outras coisas para além de como falar, tá? Como é que a gente apresenta um conteúdo durante uma aula? A ideia é que tem uma abertura, uma construção da ideia, desenvolvimento e fechamento, ou seja, uma narrativa, né? uma ferramenta de storytelling. Quando a gente vai olhar para a abertura, o que é importante? Provar que eu tenho uma lacuna de conhecimento que eu quero criar, tá? Esse é um dos momentos chaves e um dos momentos mais importantes de qualquer apresentação. Existe uma guerra enorme por atenção a todo momento, tem trilhares de informações acontecendo no nosso bolso toda hora. Se a minha abertura for super chata, em 5 minutos tá todo mundo mexendo no celular, em 5 minutos as pessoas estão dormindo, em 5 minutos alguém entende que tem alguma coisa mais interessante do que fazer na aula. Se eu tiver uma boa abertura e eu provar que existe uma lacuna do conhecimento que interessa a vocês, eu não garanto sucesso, mas eu começo, talvez, de uma forma um pouco melhor, tá? E como que a gente faz uma boa abertura? Primeira coisa é garantir um ponto de partida comum, tá? Tem uma aula super legal da Ionara, é um journal club de Mechanical Power, e ela ficou 5, 10 minutos falando de conceitos, de teorias e física, que eu nunca mais nem tinha ouvido falar. A questão é que eu nunca teria entendido a aula, eu nunca teria me interessado pela aula se eu não conseguisse retomar conceitos que para mim já não eram mais básicos. Então, a ideia é garantir que todo mundo esteja no mesmo ponto inicialmente. A ideia é que se eu quero que todo mundo chegue junto no final, eu preciso colocar todo mundo junto no início. Então, fazer saltos muito longos ou pressupostos muito ousados ou assumir que as pessoas sabem coisas que elas não sabem, pode ser um super tiro no pé. Então, é muito importante garantir que todo mundo está no mesmo ponto. E a segunda coisa, que eu já falei um pouquinho na oratória, mas é de despertar curiosidade. Eu me lembro de uma aula do Paulo, no meu R4, no R2 de vocês, R3? Que era sobre mitos e verdades, era sobre sequência rápida de intubação. Aí eu cheguei e sentei, mais uma aula de sequência rápida de intubação, né, ketamina, ruprana. Aí ele começou a aula assim, mitos e verdades a respeito da sequência rápida. E aí ele passou a aula inteira desmistificando coisas e trazendo mitos e evidências, e foi super interessante, passou uma baita mensagem e me trouxe vários conhecimentos novos que provavelmente se fosse sequência rápida de intubação, por que a gente faz sequência rápida? Eu teria pegado meu celular em 5 minutos e não teria prestado atenção em nada da aula, tá? Então, despertar a curiosidade é uma coisa incrivelmente importante, tá? Basicamente, gerar uma primeira impressão e ser persuasivo no sentido de provar que vocês precisam prestar atenção naquilo que eu tô dizendo, tá? Sobre o meio, né? Sobre o desenvolvimento, o meu conflito, vilão, meu personagem principal. A construção da ideia e o desenvolvimento, elas são, obviamente, muito importantes, porque aqui está o cerne de tudo que eu quero mostrar, tá? Tem um monte de coisa de psicologia cognitiva sobre isso, e como que se forma a memória de longo prazo. Dentro daqueles estudos de como que a linguagem comunica de forma efetiva,
tem um pouco de discussão a respeito do que é alinhamento neural, tá? Então, eles fizeram, tem alguns estudos que foi daquele mesmo autor da ressonância funcional, que eles pegavam, botavam um professor para dar uma aula. E aí, de uma forma fluida, de uma forma que fazia sentido, e transmitiam o conhecimento de uma forma coerente. A retenção de conteúdo era ótima, tá? As pessoas entendiam, conseguiam reproduzir essas informações de forma adequada. E eles colocaram esse mesmo professor para dar aula para um outro grupo em que toda a formação da corrente da aula era totalmente desconexa. Então, ele ia para um ponto, voltava para outro, aí fazia um salto super grande, voltava, e não tinha muita lógica, não tinha muita coerência. O que acontecia é que a retenção de conteúdo era péssima, tá? Então, para nossa formação de memória, a gente precisa de uma construção lógica do conhecimento. Senão, realmente, é muito mais difícil de conseguir fazer o mesmo salto que o apresentador está fazendo durante a construção da aula, tá? Então, apesar de isso estar assim na minha cabeça, eu preciso conseguir traduzir isso para as pessoas que estão me ouvindo, tá? Tornar tudo o mais simplificado possível, sem ser simples. Porque ser simples demais, talvez gere toda uma antipatia que incomode, né? Se eu estiver apresentando para uma plateia, talvez muito expert em um assunto, é óbvio que eu não posso ser simples, é óbvio que eu não posso fazer uma introdução que seja muito simples, eu não posso construir uma ideia que seja muito simples. Mas se eu quero trazer uma coisa que vai agregar de conhecimento, eu preciso pegar esse conhecimento denso, eu preciso simplificar ele e passar de uma forma adequada, de uma forma coerente, tá? Quais são as principais armadilhas disso? Existe uma coisa que se chama maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento é não lembrar como era não saber alguma coisa, tá? Isso acontece um monte com a gente. Para mim não tem nada mais difícil do que dar aula para, sei lá, para o interno. Eu me lembro quando eu rodei no HU, assim, era muito difícil, porque, pô, eu tô na R4, o interno tá no 5º ano. O gap de conhecimento é muito grande. E a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente não lembra mais como é que era não saber, tá? E é muito difícil voltar a lembrar como é não saber. Então, isso é uma armadilha super fácil de cair, tá? E a armadilha número 2, que talvez acho que é a segunda mais importante, é não saber para onde quer ir, tá? Se a gente não montar uma aula com o entendimento de qual vai ser a nossa linha de raciocínio, provavelmente ela vai dar errado. Provavelmente eu não vou conseguir construir essa forma lógica de conhecimento que é tão importante para a retenção de memória, tá? E aí, o livro do TED, de novo, vou citar ele várias vezes, ele fala sobre uma coisa que se chama linha mestra, tá? A linha mestra é o tema que une todos os elementos narrativos. E aí significa que tudo que eu tenho na minha aula tem que juntar dentro da linha mestra. Preciso ter só uma linha mestra? Não. Só que elas têm que se comunicar de uma forma que seja coerente. Existe uma sugestão no livro que é a linha mestra, ela tem que ser resumida em 15 palavras. Gente, isso é super difícil, tá? Eu não consegui fazer isso com essa aula, porque o que eu quero provar, qual é a minha linha mestra, como que eu vou unir todos esses elementos narrativos em torno do mesmo tema. O que eu decidi? Que eu ia seguir 4 linhas mestras diferentes, que elas iam se comunicar entre si, tá? Qual é um outro problema de ter uma linha mestra que seja muito ampla? É que provavelmente eu vou mostrar temas demais, vai ter hiperexposição, e aí aquela retenção de conteúdo que é tão importante vai ser super ruim. Vai ficar a minha aula de 50 minutos maçante, em que eu trouxe um monte de conteúdo e ninguém guardou nada, porque é conteúdo demais, e realmente é impossível a gente guardar tudo que um apresentador está mostrando numa aula. Então, talvez faça muito mais sentido ter a linha mestra justamente para a gente não correr o risco de não saber que direção a gente vai seguir, e mais do que isso, não gerar exposição demais, garantir que eu vou conseguir selecionar talvez alguns temas, e dentro deles eu vou tentar seguir uma linha lógica, tá? Então, sei lá, aula de ventilação mecânica. Não dá para dar uma aula de ventilação mecânica geral. Eu vou dar uma aula de SARA, eu vou dar uma aula de ventilação mecânica no obstruído. Então, faz sentido segmentar as coisas. Se não der para juntar uma linha mestra só, sugiro que se divida a aula em 2, em 3, em 4, em 10, em 20, quantas forem, tá? E, por fim, o fechamento. Tem um livro que vocês devem conhecer, que se chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que fala um pouco sobre as nossas formas de pensar, e ele diz que a construção da memória de longo prazo precisa muito
ela é muito impactada pela experiência final de um acontecimento, tá? Ou seja, fazer um fechamento adequado, garantir uma boa visão panorâmica de tudo que eu tô tentando mostrar, faz muito sentido, porque vocês não lembram mais do que eu falei no início sobre oratória, sobre como se portar, e sobre treinar, enfim. Então, mostrar uma visão panorâmica no final é garantir que eu vou pegar tudo isso que eu passei tanto tempo falando e que eu vou tentar agrupar em algumas informações que sejam importantes e recolocá-las em contexto. Então, eu apresentei um pouquinho aqui, eu apresentei um pouquinho aqui, eu apresentei uma coisinha daqui. Voltar para essa visão macro e conseguir, talvez, trazer mensagens individuais dentro de cada tópico mais importante, dentro dessa linha que eu segui, vai fazer sentido para eu conseguir gerar uma mensagem final, retomar alguns tópicos finais e talvez garantir uma melhor retenção de conteúdo de longo prazo, tá? Sobre o meu fechamento, então, o que eu acho, assim, dentro da oratória, mensagens para levar para casa, usar linguagem adequada e adequada ao público para quem eu estou apresentando, sempre tentar se esforçar o máximo possível para gerar essa sintonia com o público e usar a linguagem de forma que garante despertar a curiosidade das pessoas que estão te ouvindo, tá? O conhecimento, tentar não fugir dessa linha mestra, tentar entender qual é a linha mestra, para justamente não cair nessas armadilhas de fazer hiperexposição dentro da aula. Garantir uma abertura e um fechamento adequados, abertura para despertar minha curiosidade, abertura para provar que existe uma lacuna de conhecimento que a minha plateia merece ouvir, e gerar um fechamento consistente que pelo menos vai gerar uma impressão final positiva, tá? E sempre desenvolver de acordo com o público. Evitar fazer pressupostos muito usados, evitar dar saltos muito maiores do que a minha plateia pode acompanhar. O tempo, lembrar que ele é relativo, tá? Lembrar que não existe regra, não precisa ser em 50 minutos, não precisa ser em 15, pode ser em mais, pode ser em menos, desde que isso aqui, se isso estiver bem desenhado, bem feito, naturalmente o tempo seja uma das coisas menos importantes, tá? As mudanças de direção acho que faz muito sentido, foi talvez uma das coisas que eu mais tirei sobre a questão de tempo de fazer aula, e garantir motivação e interação. Isso talvez faça com que o tempo passe de uma forma diferente, tá? E das ferramentas, cuidado com os recursos visuais, evitem que eles estraguem a apresentação de vocês e usem o que faz sentido. Mantenham a originalidade, tentem fazer de uma forma que vocês gostam de fazer e que ajude a apresentação e que seja de vocês. Que bem treinada, muito provavelmente vai dar certo, independente de qual for. É isso. Sobre técnicas para tirar vícios de linguagem na apresentação. Você chegou a criar algo associado a isso? Eu li um pouco, algumas coisas que algumas fonoaudiólogas falam disso num cenário de apresentação para grandes públicos, assim. Em resumo, o que mais ajuda é treino, tá? E aí, treino, tem 3 formas de treinar que são diferentes. Treinar para si mesmo, então, garantir que todo o discurso, ele é bem feito, ele é bem construído, ele é bem coerente e que ele tenha uma fluência adequada. E aí tem outras 2 coisas que são importantes. A primeira, uma das estratégias é talvez gravar e perceber esses vícios e tentar ativamente não gerá-los. E a segunda coisa é apresentar para pares, e para pares, não pares assim, né, não já direto assim numa aula, por exemplo, mas apresentar para pessoas que vão conseguir te dar essas sugestões e prestar atenção nisso, especificamente, para ser uma coisa consciente, tá? Eu acho que tem muito mais coisa e que eu desconheço, tá? Isso foram coisas bem simples e bem básicas que eu li e que eu apliquei pro meu dia a dia, assim, eu falava muito, eu ficava nas minhas apresentações, eu falava muito, e geralmente era porque não estava com uma construção tão clara na minha cabeça, tá? Não estava numa construção tão fluida na minha cabeça. Então, o treino é o que mais ajuda, garantir essa fluência através de dominar muito bem o conteúdo que tu vai apresentar, e aí conseguir se enxergar fora, né? Então, gravar e apresentar para outras pessoas que podem te dar sugestões. Mas vou te dizer que isso não é uma coisa muito técnica que eu sei. Eu li algumas coisas na época, e
eu acho que deve ter mais coisa, mas é o que eu desconheço, assim. O que mais? Particularmente, não tive muita experiência com outras ferramentas além do PowerPoint. Você já usou, assim? Você acha? Eu não gosto, porque eu não sei mexer. O Canva tem umas transições super legais de slide, assim. O que eu tive de experiência com o Canva? Quando eu tentei usar, eu acho que me gerou um pouco de excesso de informação, assim, nos slides, porque tem bastante coisa, né? E que o PowerPoint, eu acho que eu consigo fazer mais simples. Mas eu não tenho uma experiência, principalmente porque eu não sei mexer. Eu não gosto de dar aula no quadro, porque eu me atrapalho, porque eu preciso da muleta do PowerPoint. Mas eu não conheço muitas coisas além, assim. Eu acho que são todas meio mais do mesmo, no sentido de ser usada como um recurso que a fala não consegue trazer, assim. Eu acho que independe um pouco, sabe? Mas no Canva eu não sei mexer, por exemplo. Eu usei algumas vezes para fazer o nosso convite da formatura, eu fiz no Canva. Tem mais frufruzinhos, dá para botar umas... Eu acho que sim, o meu medo é gerar um slide muito poluído, sabe? Porque eu acho que o PowerPoint, ele é perfeito para como eu gosto, né? De fazer coisas muito limpas, assim, e dar uma ajuda nesse sentido de saber o que tem que ser apresentado e trazer só as informações importantes. Mas acho que independe, acho que todas elas vão dar o mesmo recurso desde que bem usado. Eu acho que tem outras coisas, né? Eu fiquei vendo essas coisas de inteligência artificial, agora, assim, tem trilhares de coisas, né? Tem muita gente que não gosta de fazer slide porque demanda um monte, né? Essa aula eu demorei muito mais fazendo slides do que estudando para ela, assim. Mas para mim é super divertido, eu gosto de fazer. Mas não sei mexer em outras coisas. Mas eu tentei experimentar recentemente eu tentei experimentar uma outra forma. Uma plataforma chamada ela consegue agrupar muitos, além da aula do slide dispositivo, você consegue fazer perguntas em tempo real. Você acessa e o aplicativo vai aparecer tanto o slide, à medida que você vai apresentando, aparece na tela do celular. Então, talvez seja uma forma de você tirar aquela pessoa. Dizer, não, Thiago. Talvez o celular, uma câmera da presa lá também na apresentação. E ela vai conseguir responder o mesmo tipo que você vai passando pelo slide lá no quadro. Vai ser uma ferramenta legal para interação. Tem outra que eu usar também, que é o Prezi. O Prezi é uma ferramenta que vai dando zoom e saindo e mudando para definir a área. Então, aparece vários diagramas. Assim. Aí, sei lá, sementes. Aí, rapidamente, você vai dar um zoom assim lá e rapidamente, e depois tira o zoom e aproxima o zoom outra coisa. Então, isso dá para fazer o PowerPoint, mas para isso. Então, dá para você uma aula para separar por áreas, assim, para você pegar esse tema para dar um zoom. O que eu acho legal porque eles, tipo, o PowerPoint é bom porque é livre, assim, você faz o que você quiser com o PowerPoint. Desde se você não quiser usar o tema, então você consegue criar o seu próprio tema. O Canva vai te dar já temas prontos. Às vezes é só substituir informações e acaba ficando corrido, né? Mas se você não tiver um pico, assim, às vezes eu uso o Canva mais para ter inspirações de design do que para usar para fazer uma aula. Né? Você pensar em como eu fazer o tema. Aí eu fico olhando várias assim, tipo no Pinterest, você quer uma decoração assim, você quer ter uma ideia, você fica olhando assim. Aí o Canva eu uso olhando assim, fico olhando os designs, assim, um pouco assim, aqui e tal, e você monta o que você quiser, pode fazer. E para nós, assim, às vezes eu acho que um slide muito bonito, muito cheio de coisa, assim, mas quanto melhor a aula, eu acho que menos precisa dessas coisas, né? Acho que para nós, assim, faz muito sentido aparecer gráfico, aparecer dados que a gente quer trazer, assim, que a fala não consegue transmitir, mas o resto, assim, teoricamente, acho que cada vez que, quanto mais a gente domina um tema, menos é necessário, assim, essa é a minha impressão, sabe? Mas eu também, eu desconheço bastante. Tem várias coisas de sala de aula invertida, né? Ou algumas coisas eu tentei, quando eu fui fazer essa aula, eu me lembro que eu tentei fazer
fazer algumas perguntas, e aí a pergunta vem para cá, e tem outras ferramentas que não é só essa que tu falou, Thiago, tem umas outras 2 ou 3, assim, que faz enquetes durante a aula, as pessoas respondem, aí em tempo real vem a porcentagem de quem respondeu cada coisa, aí dá para trazer, acho que são coisas mais interativas, assim. Pois então, sabe que a primeira coisa que eu fui procurar foi de onde vem o azul com amarelo. Foi a primeira coisa que eu fui procurar, de onde que vem o azul com amarelo, não sei, não achei. A ideia do pouco que eu li, assim, é de chamar mais atenção pro que está escrito. E para mim é uma coisa que é totalmente diferente do que a gente tem que fazer, assim, eu acho que ninguém tem que prestar atenção no slide. O slide, ele tem que demorar, tu tem que olhar para ele e em menos de 5 minutos tu já tem que focar no apresentador de novo. Então, temas, todas as cores que geram muito contraste, ou que geram algum até desconforto para quem tá vendo, elas tiram um pouco a atenção de quem está falando. Não achei nada de fontes que são mais sei lá, que são melhores, ou graficamente falando, geram mais atenção. O que eu vi foi seguir a mesma fonte, tentar evitar mudanças de fonte, tentar evitar cores muito chamativas, tentar evitar coisas que incomodam muito a visão, e tentar evitar tudo aquilo que chama mais atenção para do que quem está falando. Tá? Mas eu compartilho essa dúvida, eu não sei. O azul com amarelo, eu não achei nada que justifique, assim. Comic Sans azul com amarelo. Eu ia fazer essa aula inteira em azul com amarelo, quando eu comecei a fazer. Você não tem noção quantas vezes eu fiz essa aula? Eu fiz ela umas 4 ou 5 vezes. Tem como dar uma aula 1, 2, 3, 4 e 5 no meu computador. E aí eu comecei fazendo ela toda azul com amarelo, assim. Putz, acho que tô jogando meio contra, assim. E aí eu desisti, aí, enfim. Mas não vi nada de fontes específicas, assim. Sobre pointer, você viu alguma coisa assim? Aqui, né, ficar... o que eu vi, assim, não faz sentido apontar coisas que estão apontadas, né? Então, sei lá, por exemplo, e que talvez a gente faz, né? Eu sei que eu faço isso. Sei lá, tipo, o que eu quero mostrar aqui, né? E coisas que, tipo, quando tem... Aqui, por exemplo, já tá... Eu fiz isso, eu sei que eu fiz. Tipo, já tá vermelho, sabe? Não precisa eu botar meu pointer ali. E essas coisas, assim, quantas vezes o que a pessoa tá dando numa aula não te incomoda mais e começa a criar antipatia pelo apresentador só porque ela tá fazendo, assim. Então, eu sempre faço isso, mas é que eu sou chata com a aula, assim. Mas eu fico, nossa, por que ele tá fazendo isso? O que ele tá pensando que ele tá mostrando uma coisa que já tá grifada? Então, tudo que pode consciente ou inconscientemente tirar a atenção da fala da pessoa não faz sentido. Acho que o pointer faz muito sentido para mostrar, sei lá, se esse slide fosse assim só, né? Aí talvez faça algum sentido, assim, porque eu espero que eles tenham feito isso, né? Eles tenham circulado a última linha, assim. Dá um nervoso, né? Almoço, pegou. Muito. Fazer uns videozinhos.